Muito bom estar aqui de novo, podendo dividir mais esse minuto hebraico. E interessante ver como o Espírito Santo trabalha, né? Começamos aí as irmãs falando sobre o Espírito Santo que nos une. O Cristo que nos trouxe o Espírito Santo que veio sobre uma desconhecida, escondida, jovem e traz dela o Salvador. E vamos ver aqui também um pouco da atuação tremenda do Espírito Santo, continuando o que nós estamos estudando, ou pensando um pouco aí do que temos do hebraico nas cartas de Paulo. E o tema que a gente traz aqui hoje é a última trombeta, nada mais sugestivo em relação ao que nós vimos, ouvimos e oramos aqui hoje, né? E provavelmente quando a gente fala a última trombeta, nossa mente nos remete a Apocalipse. No entanto, a primeira vez que nós temos esse texto mencionado, ou essa palavra mencionada, é em Coríntios, 1 Coríntios 15, 52. Então, nós temos aí, nesse capítulo 15, uma discussão grande, uma explanação de Paulo sobre uma questão específica lá de Corinto, que eles estavam em problema sobre acreditar, aceitar e em discussão sobre a ressurreição dos mortos. Então eles não estavam acreditando em ressurreição e Paulo gasta aí 58 versículos para explicar toda essa questão, para justificar a importância disso em relação à ressurreição do Messias e parece que dissociado do que ele está falando, ele cita esse versículo no 52. No momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Provavelmente, quando nós lemos esse texto, parece que ele leu lá todo o Evangelho, ele leu o Apocalipse e ele faz aqui essa referência. Não, irmãos. Como sabemos, a carta de Coríntios ela foi escrita ali por volta do ano de 53 e o primeiro evangelho escrito, que foi o de Marcos, só foi escrito 9 anos depois. Então, de onde Paulo tira essa referência da última trombeta? A que ele está se referindo? Como ele faz essa amarração? É isso um pouco que a gente vai tentar observar aqui, tá ok? Bom, primeiro, a última trombeta, quando vamos para o texto hebraico da carta aos Coríntios, a palavra que temos aí para a última trombeta é Hashofar Haaharon, ou a última trombeta. Só que vemos aqui que ao invés de trombeta, ele usa a palavra shofar. E aqui gostaria de fazer uma chamada. Se ele fala a última, é porque houveram outras antes. Então, aqui chofar, aqui som, aqui tocar desse instrumento, ele está fazendo referência, né? E o que nós vamos aqui é justamente para Levítico 23, 24, onde Deus ordena uma de suas festas, que inclusive foi citada aí durante a oração do Robson hoje, a questão do Yom Teruah, que vamos tratar um pouco aqui. Então Deus nos diz aí em Levítico, fala aos filhos de Israel dizendo, no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso memorial, com sonido de trombetas, santa convocação. Diferente das outras festas, é que é importante também fazer essa marcação desse ponto importante, as festas de Deus, ela não é restrita ao povo de Israel, ela é de Deus, como diz lá na Taná, ou na Torá, as festas são de Deus e elas compõem o relógio profético de Deus. Então nós, como igreja, temos que nos debruçar, entender, estudar esse relógio profético de Deus, porque todas as escrituras estão amarradas e ligadas a esse processo. Então essa festa de Yom Teruah, ela vem aí nas festas de outono de Israel, que começa logo agora em setembro ou outubro, e
vamos ter aí o sonido do shofar, né? Então, é a festa de Yom Teruah. Yom, dia, Teruah se refere ao barulho, ao som que o shofar gera. E, diferente das outras festas, todas as festas, Deus explica o porquê. Olha, vocês têm que celebrar o Pessah, porque vocês precisam lembrar e inculcar isso nas gerações de vocês, que vocês foram escravos no Egito. Vocês precisam celebrar a festa de Sukkot para lembrar que vocês viveram em cabanas quando estiveram no deserto. Mas a festa de Yom Teruah, ele não explica. E os judeus sempre fizeram uma ligação, como se o tocar do shofar aqui fosse um chamado de preparação, porque esse Yom Teruah se dá exatamente 10 dias antes de Yom Kippur, que é a festa da purificação. Então, como se fosse um chamado de preparação para essa festa de Yom Kippur. E uma curiosidade também é que aqui ele fala no mês sétimo, no primeiro dia do mês sétimo. E antes do cativeiro da Babilônia, ah, os meses, ah, os meses que eles contavam eram de forma ordinária, o primeiro mês, segundo, terceiro, sétimo, mas quando eles voltam do cativo da Babilônia, eles adotam os nomes dos meses babilônicos. Então, Tishrei, que é o sétimo mês, Tishrei é um nome babilônico, né? E também, nesse mesmo primeiro dia do sétimo mês, na Babilônia, eles faziam a festa do Ano Novo, que chama em hebraico Rosh Hashanah. Então, por isso que daí veio a troca e a substituição do termo Yom Teruah, que foi o termo definido em Levítico, para Rosh Hashanah, por uma contaminação, se eu posso chamar desse jeito, ou por uma influência desse período do cativeiro babilônico. Tanto que hoje se fala muito mais Rosh Hashanah do que Yom Teruah. Mas, por fim, como Paulo vem a ele essa revelação de que ao soar da trombeta fazia referência à vinda do Messias e que uma vez soará uma última vez quando marcará a vinda do Messias. É tremendo isso. Isso nos leva a João 14, 26, quando Jesus diz, olha, eu vou enviar a vocês um outro Consolador e ele ensinará vocês. Então ele tinha toda a Tanar, e da Tanar, que era a Torá, os profetas, os escritos, ele daí vos ensinará, e nós temos aqui esse ensinamento de Paulo. Então Paulo pega essa festa, conecta com Joel, onde diz, tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo nome. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Então esse anúncio, esse toque do shofar é um chamado a todos os moradores da terra para a vinda do Messias, para a vinda do esperado de Sião, para a vinda de, como nós cantamos hoje, um pouco antes da oração, do Messias do povo de Israel. Então, a última trombeta, o shofar Ha'aharon, traz a referência a esse chamado do Yom Teruah, do tocar do shofar, e que nós, como os moradores da terra, que tremeremos nesses dias, que nos assombraremos com esse dia, teremos que estar nessa jornada nos preparando para esse período. Amém?